Bom dia, gente! Vamos à frente. 2. Vamos embora. Frente 2. Como eu falei ontem, né? Fazer um resuminho de áreas. Tem algumas coisas que vocês não sabem, porque a gente aprende aos poucos, né? Então, vou falar algumas áreas que vocês já conhecem. Vou lembrar aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, sobre o quadrado, todo mundo já sabe que a gente já fez 900 vezes. Ninguém precisa fazer Pitágoras para achar a diagonal do quadrado. Às vezes eu preciso trabalhar com a diagonal do quadrado. Aí aprenda a formulinha, nem a altura do triângulo equilátero. Já usamos 900 vezes a altura. Não precisa mais fazer Pitágoras, não precisa mais fazer nada. Então, às vezes é importante lembrar sobre a altura do triângulo equilátero. Então, são coisas que vocês já viram 3, 4, 5 vezes. Então, todo mundo já sabe isso. Vamos usar. A gente só grava se a gente usar. Se a gente não usar, a gente não vai gravar. Então, vamos lá. Então, aqui algumas áreas conhecidas, né? Quadrado, retângulo. O paralelogramo pode ser base vezes altura, como também, se a gente conhecer algum ângulo, a gente pode dividir em 2 triângulos aqui e achar a área de cada triângulo. Então, pode ser uma opção. Trapézio, desde o 8º ano que vocês fazem trapézio, base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Eu vou me ater mais ao triângulo. Losango. Pode ser diagonal vezes diagonal dividido por 2, como também pode dividir em 2 triângulos. Aí depende o que ele dá. Depende do que ele dá, fica mais tranquilo dividir em 2 triângulos. Ou, se ele me der as diagonais, eu posso trabalhar com a formulinha original, que é diagonal vezes diagonal sobre 2. Nem usa bastante. Agora vamos devagar. Triângulo. Triângulo tem várias formas. Depende do que ele dá para a gente. Se ele der a base e a altura, beleza. Base vezes a altura sobre 2. Mas eu falo que essa não é a fórmula mais importante. Quando você tiver um triângulo retângulo, continua sendo base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, cateto vezes cateto dividido por 2. Então, essas são as fórmulas originais de triângulo. Tá? A fórmula mais importante para mim é quando ele me dá 2 lados e um ângulo. Essa é a fórmula mais importante. É a que mais eu vou usar. Tá? Então, essa aqui é fórmula nova. Ah, professor, mas eu posso achar a altura do triângulo? Pode, mas faça por essa fórmula. Porque essa fórmula vai ser usada em vários exercícios. Então, não ache a altura. Use AB vezes seno dividido por 2. Tá? Então, vão ter várias situações. Por exemplo, tem um exercício da Unesp, que é um paralelogramo, e que ele dá o ângulo. E dá os 2 lados. Eu não preciso achar a altura. É só dividir aqui, achar a área do triângulo, AB seno de θ dividido por 2, depois multiplicar por 2, porque são 2 triângulos.
Então, essa formulinha é a fórmula fodida que a gente tem que aprender a trabalhar. Um outro triângulo que nós vamos usar bastante é o triângulo equilátero. Tá? Normalmente eu não tenho altura. Por que eu vou perder tempo de achar a altura? Então, ou eu trabalho com a formulinha de cima, lado vezes seno dividido por 2, ou conselho, saibam isto aqui decor, porque vai usar bastante triângulo equilátero. Não é muito, não é bastante. Vai usar muito. Então, você tem a opção de fazer a fórmula de cima, ou pode usar direto. L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, imaginem que ele não deu ângulo, não deu nada. Ele me deu os 3 lados. Aí eu acho o semiperímetro, que é o perímetro dividido por 2. E aí tem quem gosta muito disso é a Unicamp. A fórmula que é a fórmula de hierão, que é raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Então, isso aqui é para quando eu não conheço nada. Professor, e se eu quiser achar a altura aqui? Para depois fazer base vezes a altura dividido por 2. Pode, mas nem sempre é a melhor opção. Lembre lá que caiu na prova, né? Que para achar essa altura, você vai ter que fazer um sistema. Você vai ter que fazer Pitágoras num triângulo, Pitágoras no outro triângulo, fazer um sistema para depois achar a altura. Então, nem sempre é a melhor opção, tá? Às vezes, a melhor opção é trabalhar com o semiperímetro. Vamos lá? Agora, se eu conhecer uma circunferência inscrita, tá? Esse raio tem um nome, que eu vou comentar na próxima aula. O raio da circunferência inscrita também é chamado de apótimo. Na aula que vem nós vamos comentar sobre isso. Não é na aula de hoje. Então, esse raio tem um nome, porque a gente vai usar em pirâmides isso. Os apótimas são usados lá na pirâmide. Então, apótima, para quem nunca ouviu, vocês ouviram, mas acho que não lembram. Ouviram lá no 9º ano. Então, apótima é o raio da circunferência inscrita ao triângulo. Então, você pode fazer semiperímetro vezes o raio, que você também acha a área. Essa aqui eu não vou nem comentar, eu nunca usei na minha vida. Seria a área quando a circunferência está circunscrita. Eu pus S aqui porque tem horas que o livro chama de A área, tem horas que o livro chama de S, que é superfície, dá na mesma. Mas essa fórmula eu nunca usei na vida. Bom, alguns comentários, né? Tá? Tem horas aí que você vai trabalhar tirando uma área da outra, porque ele pede lá uma área achurada. Então, que nem aqui, por exemplo, nesse exercício 3 aqui, tá? Que vocês vão fazer depois na próxima aula. Então, tem horas que você tem que trabalhar com calma, porque ele pinta uma área que você não conhece a forma. Então, você vai trabalhar com as fórmulas que você conhece. Eu deixei resolvido para vocês irem fazendo e conferindo e perguntando. Vocês vão fazer isso na próxima aula. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo retângulo
Falou em triângulo retângulo, porque aqui é 90 graus, que é um quadrado. Falou em triângulo retângulo, fórmula original. Base vezes altura dividido por 2. Que é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, para a gente chegar nessa área pintadinha, a gente vai fazer o quadrado, menos o triângulo retângulo lá de cima, e menos o triângulo retângulo aqui de baixo. Então, tem horas que a gente tem que fazer isso. Tirar uma área da outra. Na próxima aula, quando entrar círculo, né, vai ter bastante isso. Tirar uma área da outra. Vou ver se tem mais algum para eu comentar aqui. Não, não tem mais nada. Então, vou ver aqui. Aqui, por exemplo, exercício 5, que é chato pra caramba, tá? Que é uma parte sombreada também. Que aí você tem que pensar direitinho para fazer, depois vocês vão fazendo. Esse aqui é legal pra caramba, do palco aí. Mas de resto, essa aula é tranquila, tá? Então já vou fechar a gravaçãozinha aqui.